rural. Jerunilo Sérgio, presidente do SES de Minas Gerais. Considerando os investimentos públicos e privados, qual seria a taxa de investimento ideal em porcentagem do PIB para alavancar o crescimento sustentável via o aumento contínuo da formação bruta de capital fixo? E como alcançar essa taxa, né? Qual seria a taxa e como alcançar essa taxa? Qual seria a taxa ideal para manter o crescimento sustentável no Brasil em percentual do PIB? Investimento... Bom, vamos falar em investimento público e investimento total, interpretando assim, né? E aqui eu tenho uma outra que não tem nome, né? Mas vamos lá. Não é novidade que, historicamente, a presença do Estado sempre foi o motor do desenvolvimento de qualquer nação. Por exemplo, Rússia, China, Estados Unidos, o New Deal nos Estados Unidos, né? Então a questão é a seguinte: por que os economistas mudaram tão rapidamente o seu discurso quanto à presença do Estado na economia? Segundo, se a presença dos bancos públicos são tão importantes na economia, por que os bancos públicos estaduais foram quase todos privatizados? E aí que eu faço uma pergunta que está direcionada à Denise, já que vamos iniciar a resposta por ela. Investimento público depende prioritariamente de vontade política? Essa é uma pergunta. Ok? Então, começando por você, Denise. Nós passamos por Sérgio. Eu vou começar de trás para frente, tá? Vou começar respondendo a quinta, né, que você acabou de fazer, se os investimentos são uma questão de vontade política prioritariamente. Eu acho que prioritariamente sim. Prioritariamente o investimento é uma variável autônoma, como eu até expus no início da manhã, o investimento público ele é diferente do investimento privado. Para o empresário aplicar o seu capital a uma atividade produtiva, ele sempre leva em consideração a taxa de retorno desse investimento que ele vai fazer em comparação com a taxa de retorno dos investimentos em ativos financeiros. E, evidentemente, que ele aloja o seu capital onde a taxa for mais alta, a taxa de retorno for mais elevada. No caso do Estado, não. O Estado decide, e isso é uma decisão política, se participa ou não do processo de expansão da economia. Depois que toma essa decisão, e isso é o fundamental, e isso é fruto, como eu falei também antes, de não apenas de uma vitória no debate das ideias, mas também uma vitória no debate dos interesses políticos, a luta dos interesses econômicos e políticos que estão dentro do governo. A partir do momento que essa questão política se resolve e que a tomada da decisão do investimento é feita, a segunda pergunta é como financiar esse investimento. E o Estado é o único agente com capacidade e com autonomia de se financiar a qualquer momento. Quem tem um banco central e quem tem um tesouro com capacidade de alavancar recursos pode realizar os investimentos a hora que quiser. O limite pode ser o seguinte: se é mais ou menos. Mas a decisão de fazer o investimento é uma decisão absolutamente autônoma e em qualquer tempo viável. O Estado normalmente usa para esse fim títulos públicos. Ele se endivida, toma empréstimo através de títulos públicos no mercado. E aí é um jogo de operações financeiras da dívida pública, que não é complicado de fazer. Tanto não é que a forma mais comum de financiamento dos Estados, não apenas do brasileiro, mas de qualquer outro Estado no mundo, é a colocação de títulos da dívida pública no mercado. Fora isso, o Estado tem uma ampla capacidade de tributação nas suas mãos. E isso ele pode lançar a qualquer momento mão deste instrumento. Então, quem tem a possibilidade de ter um banco central, que além do mais é emissor de moeda, vender títulos públicos do Tesouro Nacional no mercado e ainda poder tributar, esse é o único agente com essa possibilidade de fazer isso na economia. Então, de fato, eu acredito que é uma questão de vontade política, que está acima de qualquer conjuntura adversa, que foi assim que os países do primeiro mundo se industrializaram, foi assim que os Estados Unidos se industrializaram, a Alemanha, o Japão, foi fazendo dívida pública. Não há nada de perverso nisso, porque se criou uma ideia de que o endividamento é uma coisa ruim, né?
que o orçamento equilibrado, dívida pública em queda, é que é o saudável. Mas se o endividamento for feito para construir investimento, esse é um gasto que se autofinancia, como dizia o Galec. Porque é um gasto que, diferente dos outros, ele cria renda imediatamente, e a partir do momento em que ele cria renda e emprego, ele cria capacidade de arrecadação em seguida. Então, os economistas sabem que o impacto de um gasto desse tipo gera um retorno de volta para o governo maior do que o desembolso feito. Isso é assim, comprovado empiricamente. No mínimo, o déficit será menor do que o gasto feito inicialmente. Então, eu não vejo, óbvio, mas realmente um problema de decisão política, a decisão de investir. E o complicado é exatamente por ser uma decisão política. Então, as decisões políticas, elas são fruto de correlação de forças dentro do governo, e essas correlações de forças, como o próprio nome está dizendo, né, nem toda aliança, nem toda coalizão multipartidária, ela tem interesses convergentes. E é isso que dificulta a tomada de decisão de rumos e de montantes de investimento e do momento de fazer esses investimentos. Mais nada. O Estado é o único agente na sociedade com autonomia e ampla capacidade financeira de se alavancar. E fora assim, os ativos que uma nação dispõe para tomar um empréstimo no exterior. Imagina uma nação que tem uma empresa como a Petrobras, que tem a nossa capacidade de riquezas minerais, de reservas naturais fantásticas, a nossa capacidade de alavancagem é muito grande. Se tem uma